primeira lição foi conhecendo os sinais dos tempos. Vale ressaltar uma coisa, irmãos, todo esse estudo aqui, a gente tem feito alguns estudos fora, mas a base daquilo que a gente vai ministrar, o conteúdo que a gente vai ministrar, a base é de uma apostila do pastor Mike Bickle, e assim, a gente tem olhado esse material e tem visto o embasamento bíblico sobre aquilo que ele trata, da forma como ele trata, e a gente está expondo algumas coisas desse material e trazendo algo mais aí que a gente vai pesquisando também, sempre olhando ali aquilo que o nosso amado irmão Ângelo Basso, o pastor Fábio Coelho, do Vozes e Trovões, então são pessoas que têm falado ao nosso coração, pessoal. E a gente vai hoje olhar para o capítulo de Mateus 24, e a gente vai olhar o capítulo de Mateus 24, de que forma ali Jesus, ele monta um quadro acerca da sua volta, o sermão escatológico de Jesus, o sermão profético de Jesus. Em Mateus 24 e 25, ele vem trazendo dados e mostrando coisas ali muito sérias acerca da sua vinda, da sua volta, né, do seu retorno glorioso. E há um sinal assim muito, muito importante que vai embasar a igreja, que vai guardar a igreja, que vai preparar a igreja para todo esse desenrolar desta era, para a era vindoura que há de se iniciar com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e o seu reinado milenar. Então, Jesus ele vai descrever três tempos. E esses três tempos, o primeiro tempo, que é o princípio das dores, ele antecede os 7 anos que finalizam a última semana de Daniel, que falta ser completada. E essa última semana de Daniel, ela vai ter mais os outros 2 tempos proféticos, que vai ser o tempo da falsa paz e a grande tribulação. Então, quais são os 3 tempos proféticos de Mateus 24? Os 3 tempos proféticos de Mateus 24 são o início das dores, as dores mais intensas, ou a falsa paz e a grande tribulação. Ok? Beleza? Esse é o início daquilo que nós iremos ministrar. Então, aonde é que está isso, pastor? Mateus, capítulo 24. E aí nós vamos olhar também para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 e 3. Deixa eu abrir esse texto aqui com vocês. 1 Tessalonicenses, só um momento, estou abrindo aqui a Bíblia. Se você está com a Bíblia aberta aí, só lembrando, queridos, eu já postei na página da nossa igreja no Facebook, a nossa página no Facebook já tem os 2 estudos, o estudo que nós fizemos passado e esse de hoje. Diz assim, 1 Tessalonicenses 5:2, porque vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como um ladrão de noite. Quando o povo estiver dizendo, vai tudo bem, está tudo calmo, está tudo em paz, então de repente o desastre, a calamidade, a repentina destruição virá sobre eles. Tão súbito como as dores de parto a uma mulher quando nasce o filho. E essa gente não poderá fugir para parte alguma. Não haverá lugar onde se esconder. E aí a gente vai pegar também Daniel, no capítulo de número 9. Daniel, capítulo 9, o último versículo, que é o 27, que diz assim:
Esse rei fará uma firme aliança de paz com Israel, que durará uma semana. A gente já estudou isso aqui, a gente já aprendeu que essa semana aqui é como os judeus da época costumavam mencionar, uma semana de anos, não era uma semana de dias. Essa semana de anos, logicamente, vai dar 7 anos. Esses 7 anos será um tratado de paz entre Israel e as nações, a Liga Árabe, as nações ali do Oriente Médio. E, na realidade, todo mundo vai desfrutar dessa paz. Porém, diz assim, no meio da semana, ou seja, 3 anos e meio, ele quebrará a sua palavra, vai obrigar o povo a parar com todos os sacrifícios e ofertas. E depois, como ponto alto de todas as maldades, esse inimigo vai desrespeitar horrivelmente o templo de Deus. Aqui é a abominação da desolação. Mas na hora exata em que Deus planejou, o terrível castigo acontecerá de repente contra esse perverso. Ou seja, irmãos, há um tempo determinado para todas as coisas. Amém? Então, entenda isso, querido. Deus, o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, Ele, irmãos, Ele vai fazer com que no tempo determinado, isso tudo cesse. Ou seja, o inimigo das nossas almas, ele vai ser destruído. Então, o primeiro período de tempo, que é o princípio das dores, também é conhecido como a aflição das nações. O segundo período de tempo, que são as crescentes dores de parto, ou a falsa paz. O texto que a gente leu aí de 1 Tessalonicenses descreve bem isso, né? As pessoas vão achar que estão em paz. Daniel também fala isso, no período em que as pessoas vão achar que ali tem uma paz duradoura, ali no período de 7 anos, e no meio desse ano, repentinamente, ele acaba com essa paz. E quando ele acaba com essa paz, dá-se início à segunda metade dos 7 anos dessa semana profética de Daniel, que é a grande tribulação. Agora a pergunta que eu te faço aqui: por que devemos dar importância e conhecer esses 3 períodos de tempo? Já parou para pensar, será que realmente é necessário isso, pastor? Tem necessidade da gente estudar sobre isso, da gente buscar saber se realmente tem isso ou não, se isso é bíblico ou não? Vamos deixar que, se tiver de acontecer, vai acontecer. Só que eu digo uma coisa para vocês: Deus, na sua infinita misericórdia, bondade, sabedoria, ele tem um intuito, que é o intuito de preparar adequadamente seu povo. Então, nós precisamos entender que esses 3 períodos de tempo aqui, eles vão nos preparar adequadamente. Vai sendo de algo menos intenso, a intensidade vai se tornando moderada até que a intensidade chegue no clímax. É como se colocasse uma panela com água fria ali no fogão para ferver, e aquela água não ferve de uma hora para outra, ela vai tendo as suas fases até ferver. Então, o princípio das dores, as crescentes dores e as fortes dores de parto. Aflição das nações, falsa paz e grande tribulação. Esses são os 3 períodos de tempo. E por que a gente deve estudar? Para a gente se preparar adequadamente. E como é que a gente se prepara adequadamente? A gente deve buscar entendimento, a gente deve pedir graça e misericórdia a Deus, para a gente discernir, para a gente entender as tendências, os eventos, os acontecimentos que marcarão esses períodos. Então, é importante a gente observar que nesse primeiro período aqui,
que é conhecido como o princípio das dores. Esse período aqui foi o próprio Senhor Jesus que disse assim, que era um período, era o princípio das dores, né? Jesus, ele diz isso. E nesse princípio das dores, ele vai ter 12, 12 tendências mundiais. Essas 12 tendências mundiais, meus irmãos, elas estão escritas. Essas tendências mundiais, elas estão em Mateus, são 7 delas, e Lucas, mais 5 delas. Em Mateus, está de Mateus 24, de 4 a 8, e em Lucas está de Lucas 21, de 7 a 18, e de 23 a 26. Quais são essas tendências? Primeiro, falsos cristos, ou seja, líderes na igreja agindo fraudulosamente, líderes falsos. Segundo, guerras. Que tipo de guerra? Conflitos militares e conflitos políticos. Conflitos étnicos, desordens, civil, racismo, etnos, porque nação contra nação, a palavra nação é etnos, significa etnia, ou seja, dentro de uma mesma nação, irmãos, tem várias etnias, e essas etnias elas vão começar a entrar em conflitos entre si. Na realidade já acontece, só que tudo isso vai se intensificar. Disputas econômicas, reino contra reino. Irmão, grande hostilidade econômica, conflitos, irmãos, por poder, por dinheiro, e essas disputas, elas já acontecem, mas vai acontecer de forma muito mais acentuada. Fome, haja vista aí, a gente sabe as notícias sobre vários lugares no mundo onde essa fome é real. Eu comentava agora à noite com os irmãos lá na igreja, que se alguém tiver esses dados aí, pode até colocar aí para a gente ver nos comentários, a quantidade de pessoas, meus irmãos, que têm morrido com o coronavírus, e a gente não está minimizando aqui, que realmente são muitas pessoas, mas é uma quantidade muito inferior à quantidade de pessoas que morrem de fome, para você ter uma ideia. Então, essas tendências mundiais, elas já acontecem, só que elas serão acentuadas. Não é? Pestilências, pandemias, coisas aterrorizantes, né? Dentro até das guerras, guerras biológicas, isso aí vai ser acelerado, essas situações. Você vê a tuberculose, a pneumonia, a AIDS, o ebola e várias outras situações, irmãos. É terrível. Isso vai aumentar. Terremotos, irmãos. Só nesses 20 anos do século XXI, irmãos, já foram registrados mais terremotos do que todos o registro nos séculos anteriores. Revoluções, irmãos, são eventos caóticos, são coisas que vão acontecer em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Haverá uma coisa terrível, coisas espantosas, coisas incomuns, irmãos. Lucas 21:11 vai descrever isso. Vai haver coisas assim que as pessoas não vão saber descrever, vai ser incomum, vai ser espantoso. Grandes sinais nos céus. O que são isso, irmãos? Esses sinais nos céus são sinais atmosféricos, são sinais cósmicos. Grande aflição das nações, vai ser uma calamidade terrível. E por último, o bramido do mar e das ondas. Lucas também vai descrever isso. Serão maremotos, tsunamis e afins. Então, observe, irmãos, tudo isso é o princípio das dores. Agora vale a pena falar para vocês algo aqui muito interessante.
Eu quero que você depois estude isso, você observe isso. Observe uma coisa. Todos os textos que apontam para os eventos finais, no que se refere à volta do nosso Senhor Jesus Cristo, eles se referem, são eventos aonde Israel é uma nação. Por que eu estou te falando isso? Porque, assim, de 1947 para trás, você não teria como o anticristo governar a partir da nação de Israel, porque em 47 para trás não existia nação de Israel. Só a partir de 1948 é que Israel foi reconhecido novamente como uma nação. Israel passou a ter um território. Israel passou a ter um território, irmãos. Então, preste atenção, essa data de 1948 é uma data muito importante. Por quê? Porque Israel passou a ter um limite territorial, ou seja, Israel é, de fato, uma nação. E 1967 é outra data muito importante. Por quê? Porque quando Jerusalém foi invadida, quando Jerusalém for tomada pelo anticristo, irmãos, Jerusalém já está, um lugar sobre os cuidados dos judeus, da nação de Israel. Só que isso só pode acontecer a partir de 1967. Observa que são dois eventos que delimitam algumas coisas. Então, quando é que... Isso aqui é uma observação, isso aqui é uma suposição, isso aqui não é algo que você possa cravar. Mas observa, não tem como ter princípio das dores antes dessas verdades serem estabelecidas. E nesse tempo profético de 7 anos aí, irmãos, ainda tem algo muito interessante de se pensar, que é a última data, que é quando essa data é matadora. Essa aí a gente vai estar ligado, quem estiver vivo nesse período, quem estiver aqui como igreja do Senhor, vai estar ligado. Se levantou um líder mundial, esse líder mundial ele vai acabar com todos esses eventos do princípio das dores. Ele vai fazer uma aliança de paz entre Israel e as nações do Oriente Médio. Haverá uma paz geral, irmãos, num período de 7 anos. Haverá um tratado, uma aliança. Meu irmão, quando isso acontecer, que é um sinal muito profético para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando esse tratado for assinado, o anticristo ali for revelado, conta-se 7 anos, irmãos, para que o nosso Senhor Jesus Cristo venha reinar na terra. Venha reinar. Jesus não vai reinar, irmãos, em Marte. Jesus vai reinar na terra. Amém? Jesus vai reinar na terra. E é importante que a gente saiba disso, é importante que a gente esteja atento a essas coisas, porque Israel, irmão, é o filtro para a gente interpretar esses acontecimentos. Quando se encerrar esse princípio das dores, ele se encerra como, irmãos? Ele se encerra quando houver essa falsa paz, que é o que descreve lá 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 e 3. Haverá um tempo, haverá uma falsa paz. O primeiro selo é o cavalo do cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco, ali é a falsa paz. E ele vai rapidamente, durante 3 anos e meio ali, enganar as nações e depois vai avançar muito cruelmente sobre toda a terra, irmão. Num plano diabólico de avanço do reino maligno. Só que os dias dele está contado, os dias
não é? De todo o mal será contado, irmãos. Então, essa primeira metade dos 7 anos será de segurança, será de plenitude, será de um sistema financeiro próspero, será algo assim, para o ímpio, o céu na terra. O céu na terra, porém, nesse período a igreja vai começar a ser perseguida. E a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê disso. Não é? Durante esses 7 anos, Israel vai poder reconstruir o templo, ou o templo já vai estar reconstruído, mas o certo é que nesse período os sacrifícios eles estarão sendo realizados no templo, porque Daniel vai dizer, irmãos, que o anticristo ele faz cessar a oferta, ele faz cessar o sacrifício no templo, e ele profana o santíssimo lugar, ele estabelece a abominação da desolação, irmãos. Isso é um contexto que só acontece se houver um templo. Então vai haver a reconstrução do templo, e nesse templo, querido, vai haver sacrifícios. E talvez você diga assim, não, isso é exagero, não tem condição não. Estude, procure se informar. Já há turmas sacerdotais, já tem os objetos do templo, já tem o povo do sacerdócio lá, já está tudo acontecendo. Todos os preparativos para quando o templo for levantado para que os sacrifícios aconteçam, isso tudo já está acontecendo, irmão, já está tudo programado. Israel já está tratando disso, já tem sacerdotes, já está tudo acontecendo. Então, não pense que isso é algo muito distante, pelo contrário. Pelo contrário. Então, o anticristo, Daniel 9:27. Daniel 9:27. Ele, o anticristo, fará firme aliança, ou seja, um tratado de paz com muitos, Israel, as nações do Oriente Médio, por uma semana, ou seja, um período profético de 7 anos que falta das 70 semanas de Daniel. Na metade da semana, ou seja, nos 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício, ou seja, ele vai romper o tratado e lá dentro do templo ele vai profanar o templo. Então, como eu falei, mas para que isso aconteça é necessário que o templo seja construído, não é? Para que a abominação da desolação seja estabelecida. E isso só acontece no contexto do templo. Ok? Então, Israel, segundo Isaías 28, do versículo 14 ao 18, Israel fará uma aliança, irmãos, com o inferno. Israel fará uma aliança com a mentira, com o engano, para evitar que a calamidade venha sobre ela. Só que no versículo 18, Deus diz assim, olha, para você, está falando para a liderança, para aquele povo que se deixou ser enganado, essa desolação, essa maldade, essa calamidade vai cair sobre vocês. Ou seja, quando terminar os 3 anos e meio que o anticristo romper, ele vai romper, irmãos, trazendo calamidade sobre Israel, sobre as nações das quais ele conseguiu enredar nesse contexto de engano, que é essa aliança falsa que ele faz. Então, eu quero que vocês analisem comigo isso aqui. Continuem, preste atenção nisso. Esse tratado de paz findará o primeiro período profético chamado de princípio das dores. O tempo quando aconteciam guerras às nações do mundo. A paz, a falsa paz, ela se inicia, e iniciando-se ela, como eu já falei, o princípio das dores cessa. Esse tempo de paz, essa falsa paz, ela vai ser de 3 anos e meio.
E nesse período, os cristãos vão ser perseguidos. Os cristãos vão ser perseguidos por duas coisas. A primeira delas é que, assim como na igreja do primeiro século, na igreja apostólica, na igreja dos pais, na igreja daqueles que foram discípulos dos apóstolos, que vieram depois dos apóstolos. Nesse período, meus irmãos, você tem que entender, eu estava falando que aceitar Jesus não é ser pop, que nem as coisas são hoje. Você aceitava Jesus, você tinha um império romano com Nero, e depois de Nero, muitos outros homens extremamente malignos, que perseguiram a igreja, que mataram cristãos. Muitos irmãos meus e seus foram mortos em arenas para que o povo se divertisse. Famílias foram dizimadas pela sua fé. Imagine você isso. Hoje nós nos gabamos da nossa fé aqui no Brasil, nós nos achamos pop e tudo mais aqui no Brasil. A igreja no Brasil, para você ter uma ideia como o negócio está tão bagunçado, a igreja virou fiel da balança até na política. A igreja está se envolvendo fortemente nisso, irmão. Então, analise isso. A igreja vive algo, irmãos, que é um apego a um contexto que não é para ela. A igreja não precisa viver isso, não é para viver isso. Mas haverão esses que irão abraçar tudo isso. Então, por que vai haver essa perseguição? Para isso, para separar, irmão, o verdadeiro do falso. E não estou dizendo que só porque a pessoa está envolvida com política, ela não é uma verdadeira cristã ou um verdadeiro cristão. Entenda, o que eu estou dizendo é que tem pessoas que se utilizam da fé para ter uma ascensão política. Tem pessoas que se utilizam da fé hoje para defender esse ou aquele, para dizer que esse é certo e que aquele é errado, porque simplesmente se acha pelo tamanho da denominação que participa, ou que é o cabeça da denominação, se acha com esse poder de dizer o que é certo e o que é errado. E o povo, infelizmente, tem abraçado essas ideias e acha que realmente as coisas elas vão acontecer fora de um contexto do reino milenar. Irmão, o único governo verdadeiro que vai fazer a diferença no coração e na vida do povo será o governo de Jesus Cristo. Fora disso, irmão, dê o seu voto consciente, não se envolva com coisas demais, não se embarace com as coisas dessa terra, dessa vida. Compra a sua cidadania, mas saiba que só Jesus Cristo é que pode fazer a diferença. E nesse tempo aqui, irmãos, aonde haverá paz entre as nações vão se voltar contra a igreja, e eu te explico já o porquê. Mas o primeiro ponto é Daniel, capítulo 11, versículo 35. Para purificar o povo de Deus, para santificar o povo de Deus, para separar realmente o povo de Deus para Deus. Então, como eu falei da igreja do primeiro século, o cara aceitava Jesus, não era para mudar de condição de vida, não é para mudar de status social. Ele sabia que se ele fosse agarrado ali, ele seria preso ou morto. Muitos, a gente teve no dia 16, na quinta-feira passada, o pastor Luiz Matos, quero até glorificar o Senhor pela vida dele e os nossos irmãos da Missão Portas Abertas, ele esteve conosco falando sobre a realidade da igreja perseguida. Então, irmão, dizer um sim para Jesus é abraçar a perseguição, que começa dentro da família, você perde tudo, você perde contexto familiar. Era assim na época
da igreja do primeiro século. É assim, nesse contexto das nações, dos povos perseguidos, que não são poucos, são mais de 260 milhões de cristãos perseguidos. E aí, meu irmão, a primeira coisa que vai acontecer é que a gente vai saber quem é o verdadeiro cristão ou não, porque a igreja vai ser purificada. Segundo ponto, por que a igreja vai ser perseguida? Pensa comigo aí. Vamos lá, pensa comigo. Está havendo paz. O povo que era inimigo uns dos outros está tendo paz para todo mundo. Esse homem, que a gente não sabe o nome dele, mas que é o anticristo, é que produz tudo isso. A igreja profética, a igreja que porta o discernimento, que porta a graça de Deus, a direção de Deus, que sabe que isso é um engano, essa igreja não vai calar, ela vai dizer, esse é o anticristo, daqui a 3 anos e meio ele vai quebrar essa aliança que tem com vocês e virar a grande tribulação, vai vir perseguição para todo mundo, mas a igreja vai começar a falar, irmãos, e o que é que vai acontecer? A igreja vai ser perseguida. Por que a igreja vai ser perseguida? Porque a igreja vai expor o plano de Satanás, né? As pessoas incrédulas, elas não vão entender e vão olhar para a igreja e vai dizer assim, ó, tá vendo esse povo aí? Esse povo é orgulhoso, esse povo é extremista. Já dizem hoje, né? As pessoas já nos chamam de homofóbicos, as pessoas já nos chamam de uma série de outras coisas, porque a gente fala o que está escrito na Bíblia e nós não podemos ser contra a palavra de Deus. Imagina nesse tempo onde a igreja vai estar dizendo que aquele homem que é causador dessa falsa paz, sem que eles saibam que é uma falsa paz, para eles é uma paz, é um tempo bom. A igreja vai estar dizendo que aquilo vai acabar e que ele vai se voltar contra todo mundo. O que é que vai acontecer? A igreja vai ser perseguida. As pessoas vão denunciar, vão ser criadas leis que vai possibilitar a perseguição, a morte, com a chancela do Estado, com a chancela do anticristo e do seu sistema. Então, o mundo verá a igreja como uma ameaça à paz mundial, meu amigo. Está entendendo? A igreja, irmãos, vai ser tida como fanática, extremista, perigosa. Vai ser a igreja vai ser a antagonista desse tempo. E por isso ela vai ser perseguida. E isso é muito sério. E isso é muito sério. Então nós precisamos olhar para essa verdade. Nós precisamos nos guardar em Deus. Pedir misericórdia ao Pai. Pai, tem misericórdia do teu povo. Pai, tem misericórdia do teu povo. Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Pai. Deus, tem misericórdia da tua igreja. Dá-nos discernimento, Pai. Dá-nos discernimento. Não faça com que o teu povo, que a tua liderança venha abraçar essas coisas, achando que está fazendo o correto, que está fazendo vantagem, Pai. Aí vem o terceiro e último período, irmãos, que é o período da plenitude das dores de parto ou a grande tribulação. Meu irmão, aqui vai ser tenso. Só para você ter uma ideia, Mateus 24, 21. Mateus 24, 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve depois deste período no mundo até agora e jamais haverá. Se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Oh, glória! Então, irmãos, esses dias serão dias em que a perseguição ela vai ter um tempo determinado. Ou seja, começa
quando houver a abominação da desolação, e finda nos 3 últimos anos e meio dos 7 anos da semana profética de Daniel. E a Bíblia diz que no capítulo 11 de Apocalipse, logo após o findar destes 3 anos e meio últimos, haverá o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus. Leia, é fantástico, explicadíssimo. Apocalipse capítulo 11 vai falar das 2 testemunhas, vai falar que lhe foi concedido poder para profetizar por 1260 dias, 3 anos e meio. Elas morrem e ressuscitam, e logo após tudo isso, irmãos, quando o fim dos 3 anos e meio, toca a última trombeta de 7, e o nosso Senhor Jesus Cristo retorna em glória. E aí, irmãos, a igreja vai começar com o Senhor Jesus a se preparar para o reinado milenar. Coisa maravilhosa. Desprezamos conhecer a palavra, queridos. Mas antes desse período, tem a plenitude das dores de parto, irmão. A grande tribulação é o terceiro período profético encontrado lá em Mateus 24. A plenitude das dores de parto, ou as fortes dores de parto, correspondem à metade a segunda metade do período de 7 anos. Aqui, irmão, vai ser tenso. Esse período da grande tribulação está em Apocalipse, entre o capítulo 6 ao 19. São 3 anos e meio ali, descritos de forma literal. E tudo aquilo vale ressaltar em Apocalipse, que é simbólico. O próprio livro de Apocalipse faz questão de mencionar o que é essa simbologia. Será um período, irmão, quando o anticristo demonstrará abertamente a sua hostilidade a todas as nações. E ele vai exigir a adoração de todas as pessoas da terra. Ele vai se declarar Deus. No templo, ele vai profanar o Santíssimo Lugar, irmãos. Ele vai se levantar contra tudo o que se chama Deus. Ele vai se levantar tudo aquilo que é objeto de culto. Né? 2 Tessalonicenses 2 deixa bem claro isso. Ele vai fazer forte oposição. Então, na Bíblia, são usadas 6 expressões diferentes para se referir aos últimos 3 anos e meio, que é a grande tribulação, que é o tempo antes da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 42 meses, Apocalipse 11, 2, 13, 5, 1260 dias, Apocalipse 11, 3, 12, 6, um tempo, tempos e metade de um tempo, Apocalipse 12, 14, Daniel 7, 5, Daniel 12, 7, metade da semana, Daniel 9, 27, grande tribulação, Apocalipse 7, 14, tempo da angústia de Jacó, Jeremias 20, versículo 7. Então, irmãos, todos essas 6 expressões aqui, elas se referem à segunda vinda de Jesus, a esse tempo, não é? Antes da segunda vinda de Jesus. E nota, entenda, esses 3 anos e meio, eles são literais, eles não são simbólicos. Ok? Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu não queria deixar de fazer essa live hoje. Glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês que permaneceram, que estão conosco aqui até agora. Peço que você compartilhe essa live, você deixe o seu like aí, e você indique, compartilhe nos grupos de WhatsApp. Eu vou subir essa mensagem lá para o YouTube, e aí já vai estar lá fazendo parte também da playlist sobre os sinais dos tempos.
só lembrando a vocês que na página do Ministério Apostólico ID, no Facebook, já tem o estudo que foi da primeira ministração e dessa segunda ministração. Você vai ter lá, tem muito conteúdo, tem muita referência bíblica, é bastante embasado o estudo. Então, faça isso, irmãos. Faça isso, peça a você, estude. Você vai fazer um bem a você, você vai fazer um bem às pessoas que te cercam, porque Deus quer preparar o seu povo. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos aqui louvar o teu santo nome. Nós queremos aqui te pedir graça, te pedir perdão por todo o tempo que negligenciamos o estudo, Senhor, da escatologia. Mas nós entendemos que o ponto máximo, o auge, o ponto principal da escatologia é a volta do teu Filho Jesus, é o governo de Deus implantado aqui na terra. Pai, te louvamos, Senhor. Engrandecemos o teu santo nome. Pai, dai-nos humildade para aprender de ti. Dai-nos mansidão para aprender de ti, para poder compartilhar com os irmãos. E nos dá sabedoria, Deus, para poder caminhar com aqueles que divergem conosco no que diz respeito à escatologia. Mas que pessoas, talvez, que divergem conosco na escatologia vão convergir em outras áreas. Nós somos um povo, nos ensina a caminhar em unidade, nos dá fé que vai nos manter unidos, Senhor. Faz da tua igreja uma igreja com um povo saudável, um povo que deseja, com um coração honesto, íntegro e sincero, aprender de ti, Senhor. Quero aqui abençoar os meus irmãos que aqui ficaram conosco, os que irão assistir essa live depois, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Fiquem na paz, um beijo no coração de vocês, que a graça do nosso Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Um beijo no coração, grande abraço a todos. Volto a repetir, compartilhe, em nome de Jesus. Beijo, gente, Deus abençoe, que a graça do nosso Deus seja sobre todos nós.